pessoal, então vamos continuar com a nossa discussão de física atômica e hoje eu vou discutir com vocês um assunto que é a emissão espontânea. Então, a gente já viu ao longo dos nossos cursos, né, de mecânica quântica e também de estrutura atômica, de estrutura 2, o conceito de emissão estimulada. Né? Que é basicamente essa ideia de que a gente tem um átomo que pode ter dois níveis de energia, né? Então o elétron ele pode estar num estado fundamental ou num estado excitado. Claro que para cada átomo a diferença de energia entre esses dois níveis vai ser diferente. Isso vai depender do átomo, vai depender dos estados eletrônicos que a gente está tratando, né? Mas a ideia geral é a gente considerar dois níveis. E aí, quando a gente aplica um campo eletromagnético oscilante nesse átomo, o que pode acontecer é que ele sofre essas chamadas oscilações de Rabi, né? Então a probabilidade da gente encontrar o átomo num estado excitado, né? Se ela começa, por exemplo, se ele começa excitado, né? O que pode acontecer é que a gente vai ver oscilações dessa probabilidade com uma determinada frequência, que é a chamada frequência de Rabi. A gente já calculou isso, né? E aí a gente interpreta, né, em determinado momento, né, por exemplo, quando a probabilidade de encontrar o átomo no estado excitado for zero, o que acontece é que esse campo ele ganhou um quanta de energia, né? E a gente interpreta isso, de certa maneira, como uma emissão estimulada pela presença de um campo eletromagnético oscilante. A gente estimula o decaimento desse átomo e a emissão de um quanta eletromagnético. Só que quando a gente estudou as oscilações de Rabi, algumas aulas atrás, a gente fez a teoria de interação da radiação com a matéria, mas o campo eletromagnético ele era considerado como um pedaço da Hamiltoniana. Né? De fato, a Hamiltoniana ela dependia do tempo, porque ele era um campo oscilante, mas aquilo era um tratamento semiclássico. Né? Semiclássico. No sentido de que o átomo era tratado quanticamente, né? O sistema de dois níveis é tratado quanticamente, mas o campo eletromagnético é tratado classicamente. Okay? E aí a gente estudou a quantização do campo eletromagnético na aula passada. Então agora a gente tem uma teoria quântica do campo eletromagnético e a gente pode usar ela para estudar fenômenos de interação da radiação com a matéria, onde o campo eletromagnético agora não é mais uma variável clássica, não é mais um pedaço da Hamiltoniana, né? Não é mais uma perturbação ou um potencial, mas sim ele também vai ter estados, ele também vai interagir com um átomo em pé de igualdade e a gente pode tratar essas duas coisas juntas numa teoria quântica da interação da radiação com a matéria. Então hoje, no nosso estudo de emissão espontânea, o que a gente vai ver é um primeiro exemplo simples desse tratamento. Okay? Então vamos considerar a seguinte evolução unitária, que eu vou postular aqui. Okay? Então eu vou postular essa evolução aqui. Então eu vou ter um operador U que vai atuar... Bom, para começo de conversa, né? Eu vou considerar um átomo que pode ter dois estados possíveis, como a gente tem feito, que é o estado fundamental e o estado excitado. E eu vou considerar o campo eletromagnético, ele vai poder ter, a priori, dois estados. Ele pode ter infinitos estados, né? Mas a gente vai considerar um único modo, tá? Uma aproximação de
um único modo. E nesse modo a gente vai considerar o vácuo, ou seja, a ausência de quanta de luz, ausência de fótons, e a gente vai considerar um estado de um fóton, ok? Com um vetor K específico, uma frequência específica e uma polarização específica. É uma aproximação de um único modo. Tá? Então esse é o cenário que a gente considera hoje. Então eu vou ter uma operação unitária que eu vou postular da interação da radiação com a matéria. Isso é análogo, né, equivalente ao postular um hamiltoniano. Okay? E esse operador unitário ele vai atuar da seguinte maneira. Bom, toda vez que eu tiver o meu átomo no estado fundamental e o meu campo eletromagnético no estado de vácuo, essa evolução unitária vai levar esse estado para ele próprio. Então ela não altera esse estado. Em contrapartida, se eu tiver o meu átomo num estado excitado e começar com um campo eletromagnético no estado de vácuo, o que vai acontecer é que com uma probabilidade 1 menos P, só que como a gente está lidando com estados, eu boto uma raiz para tratar isso aqui como uma amplitude, né, de probabilidade, eu vou ser levado para o estado excitado vácuo, então nada acontece, mas com uma probabilidade P, no nível de estados, uma amplitude de probabilidade raiz de P, o meu átomo vai decair para o estado fundamental e o meu campo eletromagnético vai ganhar um fóton, nesse modo que a gente está considerando. Okay? Então vamos ver o que acontece, né? Essa é a definição da evolução unitária que a gente vai contemplar hoje. Agora vamos ver o que acontece se o meu átomo estiver não num estado excitado ou no estado fundamental, mas numa superposição do estado excitado com o estado fundamental. Perdão, do estado fundamental com o estado excitado. Ok? Então a gente vai considerar isso. Então esse U ele vai atuar nesse estado produto tensorial vácuo eletromagnético da seguinte maneira. Bom, isso aqui eu posso escrever como sendo alfa, estado fundamental, mais beta, estado excitado, vezes o vácuo eletromagnético. Né? E isso daqui vai ser levado em alfa, estado fundamental, vácuo eletromagnético, nada muda para esse termo, mais beta, que multiplica raiz de 1 menos P, estado excitado, vácuo, então nada acontece, mais raiz de P, estado fundamental, campo eletromagnético com um fóton. Então repara que o que eu fiz aqui foi aplicar a definição da minha evolução unitária, só que agora para um átomo num estado genérico, uma superposição de estado fundamental e primeiro estado excitado. Okay? E isso eu posso reescrever, essa expressão, como sendo alfa vezes o estado fundamental mais beta raiz de 1 menos P estado excitado. Okay? Mais beta raiz de P. Oh, claro que tem estado zero, né? No vácuo eletromagnético. Mais beta raiz de P vezes o estado fundamental do átomo e o campo ganhando um fóton. Certo? Então repara que eu agora estou tratando em pé de igualdade o campo eletromagnético e o átomo. Né? Os dois são quantizados, os dois têm estados quânticos atribuídos a eles. Né? E o que essa evolução fez foi que ela pegou um estado produto, de uma maneira geral, né? do estado do átomo, produto, estado do campo eletromagnético,
e me levou para uma superposição ou para um estado emaranhado, né? Em geral, esse estado ele é emaranhado, né? Ele não pode ser escrito como um produto tensorial de estados, mas é um estado emaranhado que diz respeito ao átomo e ao campo eletromagnético. Então, esses dois sistemas agora quânticos, né? Que a gente está em posse de uma teoria quântica do campo eletromagnético, a gente pode tratar o campo eletromagnético então como um sistema quântico, assim como o átomo, né? Então, esse unitário, essa interação que eu postulei, ela emaranha o campo eletromagnético com o átomo, né? Isso é uma coisa, é uma novidade para a gente. Então, vamos reescrever um pouco essa evolução, né? Da seguinte forma: eu posso colocar isso daqui como sendo um somatório em uma variável a, que vai de 0 até 1. Então, a pode ser igual a 0 ou 1. De um operador MA aplicado no estado original psi, produto tensorial, o estado do campo eletromagnético, né? Quando A for igual a 0, eu tenho vácuo, e quando A for igual a 1, eu tenho um fóton que foi emitido espontaneamente pelo meu átomo. E aí, para fazer valer essa igualdade, eu posso descobrir quais são os operadores MA, né? O M0 e o M1, tais que eu tenha para o M0 essa expressão e para o M1 essa expressão aqui. Então, fazendo isso, a gente descobre o seguinte, né? O operador M0, eu posso escrever ele como sendo 1, 0, 0, 1 menos P. Né? Na base, isso aqui, claro, está escrito na base GE, né? Estado fundamental, estado excitado. Enquanto que o operador M1, ele é escrito como sendo 0, 0, 0, raiz de P. Né? Claro, ele pega o estado excitado, me dá o estado fundamental, mas com um coeficiente raiz de P na frente. Esses são chamados operadores de Krauss desse sistema. E por que eu estou interessado nos operadores de Krauss? Porque a partir dos operadores de Krauss, eu posso pegar a matriz de densidade total do sistema átomo-campo eletromagnético, né? Então, se eu tenho a matriz de densidade ρ total, vou chamar de ρ AB, onde A é o átomo e B é o campo eletromagnético, né? Essa matriz de densidade ela vai ser uma coisa do tipo um estado psi maiúsculo, total, certo? E isso daqui, segundo essa expressão, eu posso escrever como sendo uma soma em A e A', um somatório duplo, né? De MA aplicado em psizinho, o estado original do átomo, psizinho Bra com MA' Dagger aplicado nele, produto tensorial A'. Certo? E aí eu posso calcular, a partir dessa matriz de densidade, a matriz de densidade que diz respeito ao sistema A, através do traço parcial sobre o sistema B de ρAB. A gente já viu isso no passado, né? Em quântica 2. Então a gente está aplicando essas fórmulas aqui. E isso daqui vai ser escrito como sendo uma soma em A' de MA, psi, MA' Dagger. E o produto tensorial, ele me diz que agora eu tenho que multiplicar isso daqui por produto de A' com A. Mas isso daqui nada mais, nada menos é do que delta A', porque A e A', quando A for diferente de A', né, eles só podem ser 0 ou 1, vácuo ou um fóton, e esses são estados ortogonais do campo. Então, esse somatório duplo se reduz a um somatório único em A,
de Ma, Si, Ma, Dagger. Então reparem o seguinte, o que eu estou dizendo, o que eu estou revisando para vocês agora, é que uma evolução unitária do sistema total átomo mais campo eletromagnético induz, através do traço parcial, uma evolução dessa forma no átomo. Okay? Então vamos ver que evolução é essa. Né? Basicamente o que a gente acabou de descobrir é que a matriz de densidade do átomo, né, ρA, ela vai evoluir para uma matriz de densidade que é dada por um operador E aplicado em ρA, que é da forma somatório em Azinho, Ma, ρA, Ma, Dagger. No nosso caso, A só pode ser 0 ou 1, então essa expressão aqui se reduz a M0, ρA, M0, Dagger, mais M1, ρA, M1, Dagger. Ok? Então essa é a evolução que a interação da radiação com a matéria, essa emissão espontânea, né, induz quando a gente olha só para a matriz de densidade do átomo, só para o estado do átomo. Okay? Então vamos ver do ponto de vista matemático, né, o que eu vou falar agora basicamente são contas, como é que essa matriz, como é que essa evolução transforma uma matriz de densidade arbitrária, que eu vou chamar de ρ. Tá? Então a matriz de densidade eu vou falar que ela é ρ00, ρ01, ρ10 e ρ11. Okay? E eu quero saber qual que é a atuação desse superoperador epsilon de ρ, desse superoperador epsilon aplicado em ρ. Okay? Então, fazendo essa conta, né, basicamente essa conta daqui, a gente pode buscar aqui em cima a forma dos operadores de Krauss, né, que a gente determinou a partir da evolução unitária do átomo mais campo eletromagnético. Então, basicamente, a gente só precisa multiplicar essas matrizes dessa forma, né? M0 vezes ρA vezes M0 Dagger, e somar com M1 vezes ρA com M1 Dagger, onde M0 e M1 estão definidos por essas duas matrizes aqui, que são chamados operadores de Krauss. Okay? Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar à seguinte forma. A matriz ρ, uma matriz genérica ρ, vai evoluir para ρ00 mais P vezes ρ11. Depois eu vou ter 1 menos P vezes ρ11. Raiz de 1 menos P ρ01. E raiz de 1 menos P vezes ρ10. Ok? Então vamos ver como é que fica isso do ponto de vista de dependência temporal, né? Porque até agora a gente só falou em uma transformação unitária discreta, né? Ela atua, digamos assim, digitalmente, né? Mas a gente está interessado num problema que depende do tempo. Então eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que o átomo tem uma taxa de decaimento dada por gama. Então isso aqui é, basicamente, gama é a probabilidade de decair por unidade de tempo. E em um intervalinho de tempo ΔT muito pequeno, a taxa de decaimento é tal que se eu multiplicar ela pelo intervalo ΔT, isso daqui vai me dar a probabilidade P do meu átomo decair, onde P é dado por esse número aqui. E isso daqui a gente assume que é um número muito menor do que 1. Okay?
Então, o que vai acontecer é que eu posso colocar, né, um índicezinho aqui, ΔT, no sentido de que a aplicação desse superoperador na matriz de densidade uma vez vai evoluir o meu estado inicial ρ por um intervalo de tempo pequeno ΔT. Se eu quiser evoluir ele por um intervalo de tempo 2ΔT, eu tenho que aplicar ele 2 vezes. E por aí vai. Se eu quiser saber qual que vai ser o meu estado depois de um tempo t, que é igual a n vezes ΔT, eu tenho que aplicar o meu operador, o meu superoperador epsilon, n vezes. ΔT, eu vou compor esse cara. ΔT, isso daqui eu vou compor n vezes. Certo? E isso vai me dar um superoperador no instante t. Vai me evoluir a matriz de densidade de um instante, digamos, inicial 0 para um instante t. Okay? Olhando para a cara dessa matriz aqui, né, como é que esse elemento vai evoluir se eu aplicar esse superoperador n vezes? O que vai acontecer é que o elemento ρ1 da matriz de densidade vai ser elevado, após a aplicação n vezes desse superoperador, para 1 menos p elevado a n vezes ρ1. Só que 1 menos p elevado a n, eu posso reescrever como sendo 1 menos gama t sobre n elevado a n. E no limite em que n vai para infinito, isso daqui a gente reconhece como sendo a fórmula da exponencial de menos gama t. Essa é a representação da função exponencial como limite. Então a gente pode escrever, né, a matriz de densidade no instante t, que vem de escrever o superoperador E de t aplicado num ρ0, que é a matriz de densidade inicial. No nosso caso vai ser ρ00 mais 1 menos E elevado menos gama t ρ11. Aqui eu vou ter E a menos gama t ρ11. E se a gente fizer a mesma argumentação com esses elementos da matriz de densidade, fora da diagonal, né, eles vão evoluir com proporcionais à raiz de 1 menos p elevado a n, a enésima potência. Então, no limite contínuo, isso daqui vira E elevado a menos gama t sobre 2, ρ01, e E elevado a menos gama t sobre 2, ρ10. Okay? Então, a gente vai evoluir para essa matriz de densidade aqui. Então, com essa matriz de densidade nas mãos, né, isso é como o átomo vai evoluir se ele tiver uma taxa de decaimento gama, né? Como que o nosso átomo evolui. Né? A gente está olhando só para o átomo, né? Um sistema considerado como um sistema de 2 níveis. E aí vocês veem que o que vai acontecer, né, é que essa evolução ela não é uma evolução unitária.
Mas, na verdade, ele é um mapa completamente positivo. Isso é tudo um assunto de teoria de sistemas quânticos abertos, né? Aqui a gente está considerando o nosso átomo como nosso sistema físico, e ele pode decair, o ambiente em volta dele é o campo eletromagnético. Isso é o ambiente, né? O resto do universo. Então, quando eu fiz esse traço parcial, quando eu tracei fora, né, através dessas expressões aqui, o campo eletromagnético, eu chamei de sistema B, né, eu, eu olhei só para a evolução do átomo, né, e descobri que ele evolui de acordo com essa regra aqui, com essa lei. Okay? Então vamos ver alguns exemplos. Né? Vamos colocar o átomo em alguns estados conhecidos e ver o que acontece. Então, o primeiro exemplo que eu queria ver é considerar o átomo no instante zero, inicialmente, num estado excitado. Okay? Então, qual que é a matriz de densidade? A matriz de densidade no instante zero vai ser dada por ψ0, pelo projetor associado a esse estado no instante zero, que nada menos é do que o projetor no estado E. Okay? E essa matriz a gente pode escrever, claro, em termos de matrizes, né? Como sendo 0, 0, 0, 1. Então o elemento ρ1, 1 dela é igual a 1. Nesse caso, basta substituir os elementos da matriz aqui no que a gente descobriu em cima, né? E a gente chega na matriz de densidade depois de um instante, depois de t, um intervalo de tempo t, né? E a gente descobre que ela vai ficar igual a 1 menos e elevado a menos gama t, 0, 0, e elevado a menos gama t. Então a gente vê que a probabilidade do nosso átomo continuar no estado excitado decai exponencialmente. E a gente pode dizer que o tempo de vida, ou tempo de decaimento, é aproximadamente 1 sobre gama, que é 1 sobre essa taxa de decaimento. Né? Até esse tempo, dá para dizer que existe uma probabilidade apreciável do átomo ser encontrado no estado excitado ainda, mas um tempo maior do que isso, essa probabilidade já era muito pequena, né? E o átomo decaiu para o estado fundamental, ou seja, ele emitiu espontaneamente um quanto de energia e ele foi para o estado fundamental como consequência. Outro exemplo que a gente pode ver é um exemplo de oscilações de Rabi. Então vamos considerar o átomo como sendo uma superposição de estado fundamental mais estado excitado. Então a gente calculou uma expressão parecida com essa há 2 aulas atrás, né? E aí a gente estudou essas oscilações de Rabi, que são basicamente a probabilidade de encontrar o átomo no estado excitado em função do tempo. A gente viu que isso oscila, né? Vamos ver como é que essa matriz de densidade no instante, digamos, no instante inicial, né? Como é que ela vai evoluir de acordo com essa teoria de emissão espontânea que a gente está tratando. Então, calculando essa matriz de densidade aqui, isso vai ser cosseno ao quadrado de V0t, seno ao quadrado de V0t. Aqui a gente vai ter 1 meio de seno de 2V0 t e 1 meio de seno de 2V0 t. Ok? Então, digamos que a partir desse momento a gente liga o campo eletromagnético, né, digamos, abre aspas, porque não dá para
desligar o campo eletromagnético, né? Mas vamos falar que a nossa matriz de densidade, né, ao mesmo tempo que ela sofre essas oscilações de Rabi, ela também sofre esse decaimento espontâneo. O que vai acontecer é que a matriz de densidade, na real, se a gente resolvesse essas equações dinâmicas de forma rigorosa, né, que eu não estou fazendo agora, a gente precisaria introduzir uma equação diferencial que leva em conta tanto a evolução unitária do átomo na presença de um campo eletromagnético oscilante, quanto a possibilidade de decaimento, né? A gente teria que escrever uma equação diferencial análoga às equações de Heisenberg para a matriz de densidade, mas agora com termos que caracterizam um sistema quântico aberto. A gente não está fazendo isso, mas eu estou argumentando para vocês que se a gente sobrepor essas duas evoluções temporais, né, essa evolução do sistema fechado com a evolução do sistema aberto, o que a gente vai obter é uma matriz de densidade que vai ter uma cara dessa forma aqui. Ela vai ser basicamente cosseno ao quadrado V0t mais 1 menos E a menos gama t seno ao quadrado de V0t, E a menos gama t seno de V0t, seno ao quadrado, né? E a menos gama t sobre 2, tudo isso sobre 2, seno de 2V0t, e aqui a mesma coisa, é a menos gama t sobre 2, seno de 2V0t. Okay. Ficou um pouco apertado, mas acho que dá para ler. Então, basicamente, o que a gente está vendo, né, é que a probabilidade de encontrar o nosso átomo num estado excitado, não só ela vai oscilar, como a gente já viu na aula passada, em função do tempo, né, essas oscilações de Rabi, a probabilidade de encontrar ele no estado excitado é dado por esse elemento da matriz de densidade, né, mas ela também vai decair. E ela decai exponencialmente com um tempo de decaimento que é dado por 1 sobre gama, que é essa taxa de decaimento, né, de emissão espontânea. Então, qualquer experimento de oscilação de Rabi, vocês vão ver essa taxa de decaimento na vida real, e isso é devido ao fato de que o campo eletromagnético também é um sistema quântico, a gente agora tem condições de tratar ele quanticamente, ele interage com o nosso átomo, e, consequentemente, através dessa interação, né, ele pode induzir evoluções não unitárias no nosso sistema atômico. Okay? Então, eu tenho alguns comentários para fazer sobre isso, antes de finalizar a aula de hoje. Né? Se vocês lerem literatura de física atômica, né, e de ótica quântica de uma maneira geral, ou de tecnologias quânticas de uma maneira geral, vocês vão ver que às vezes as pessoas definem o que a gente chama de tempo T1 e tempo T2. Okay? Em ressonância magnética tem isso também. Então, o tempo T1 é o tempo de decaimento da população excitada. Tempo de decaimento da população excitada, no caso, seria esse tempo de decaimento aqui. Né? Enquanto que o tempo T2 é o tempo de decaimento para os elementos fora da diagonal. Também chamados os
elementos de coerência do nosso estado. Certo? Por que eles são chamados de coerência, né? Já dá para ver, né? Deixa eu mostrar para vocês, isso é importante. Então, se eu tenho um estado genérico, que é uma superposição do estado fundamental com o estado excitado, a matriz de densidade associada a essa superposição é dada por esse projetor, e isso daqui eu posso escrever como sendo módulo de alfa ao quadrado, módulo de beta ao quadrado, alfa, beta estrela, alfa estrela, beta, né? E basicamente, esses elementos fora da diagonal aqui, que são iguais um ao complexo conjugado do outro, eles carregam informações sobre a fase relativa dessas componentes da função de onda, né, através desse produto de números complexos aqui. Por isso esses são chamados os termos de coerência, ou elementos de coerência. Porque eles carregam informação sobre a fase relativa da função de onda, né, quando ela é uma superposição numa dada base. Nada disso é uma definição formal, mas são nomes que vocês vão encontrar na literatura e é bom saber a partir daí o que isso significa, né? Bom, para o nosso sistema aqui de hoje, né, o nosso átomo interagindo com o campo eletromagnético monomodo restrito ao subespaço de 0 fótons e 1 fóton, o tempo T1 e o tempo T2 estão relacionados, né? 2 vezes o tempo T1 é igual ao tempo T2, certo? Isso vem do fato de que, basicamente, a gente tem essa raiz quadrada aqui, né, nos elementos fora da diagonal, então a gente tem esse fator 2 em relação de T1 em relação a T2, certo? Então, não necessariamente esses tempos T1 e T2 são comparáveis, né? Por isso as pessoas falam em tempo T1 e tempo T2. Em computação quântica, por exemplo, quando você tem qubits supercondutores, né, você tem que caracterizar esses tempos para poder falar o quão bom é o seu qubit, o seu sistema quântico de 2 níveis, né? E uma observação final é que a gente pode calcular através de uma teoria mais fundamental a taxa de decaimento gama. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, né? Então a gente pode usar regra de ouro de Fermi, ou então a chamada teoria de Wigner-Weisskopf, para calcular essa taxa de decaimento em função de constantes físicas, tipo a massa, a carga do elétron e os momentos de dipolo elétrico do nosso átomo, e em função também vai depender dos estados de momento angular que o elétron se encontra nos níveis que a gente estiver considerando, né? Então toda essa teoria que a gente fez hoje, tudo isso que a gente discutiu, é bastante genérico, né? Isso se aplica em qualquer sistema de 2 níveis que interage com um outro sistema da forma que a gente prescreveu para aquele U. Então, nesse sentido, é uma teoria efetiva que a gente pode usar para descrever vários sistemas, mas quando a gente amarra isso com a teoria atômica, né, a gente pode calcular e dar um significado a essa constante gama, né, essa taxa de decaimento gama, relacionando ela em termos, em função de outras quantidades físicas de interesse para o nosso problema, né? Isso é sempre legal a gente reparar que, na verdade, a física ela faz isso, né? A gente define teorias efetivas e depois descobre relações entre elas e interpreta os números em termos de outras quantidades relevantes. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Essa semana, lembrando que é feriado, então quinta-feira não vai ter nossa discussão. A gente se vê na quinta-feira da semana seguinte. E espero que estejam todos bem e até a próxima.